Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Nós vamos começar aqui com a notícia a respeito do Rio Grande do Sul, que saiu no site do Terra, que é uma boa notícia por um lado e uma má notícia por outro. Por um lado, eles estão dizendo aqui que vai chegar uma nova frente fria no Rio Grande do Sul, que deve quebrar o bloqueio atmosférico na próxima semana, que é o bloqueio que tem causado um calor atípico para o mês, né, nas regiões sudeste e centro-oeste, e que está contribuindo para as chuvas em volume elevado no Rio Grande do Sul, ou seja, as nuvens acabam não progredindo lá para a região de cima e acabam acumulando aqui e elevando a quantidade, né, de volume de água. Então, com essa chegada da frente fria, isso quebraria esse bloqueio de calor, digamos assim. Só que, essa é a boa notícia, então talvez vá parar de chover nessa quantidade, não haveria mais risco, talvez, porque previsão do tempo ninguém nunca sabe. Mas, por outro lado, na situação em que os gaúchos se encontram atualmente, muitos desabrigados, muitos ainda com a cidade, como nós vemos aqui nas fotos, as pessoas com as casas ainda embaixo d'água, então enfrentando a água ainda. Uma frente fria é muito ruim porque as pessoas vão ser expostas ao frio. Então você imagina, as pessoas já estão expostas a essas águas aí que estão contaminadas, pessoal? Porque morreu gado, gato, cachorro, tudo quanto é tipo de animal, aí traz esgoto de volta, então tem uma série de doenças já que estão afligindo o povo e, além de tudo, o frio. Então, nós temos que nos mobilizar. Inclusive, eu vou pedir para as pessoas que estão aqui no canal, se há alguma coisa que eu possa fazer, de repente, através aqui do canal. A gente tem visto aí que tem muita gente que já se adiantou e se antecipou e percebeu que a coisa era grande há mais tempo e já partiu na frente, tem gente grande aí ajudando, mas de repente os municípios menores aí, talvez tenha alguém que está nos assistindo e dependa de algum tipo de auxílio, no que eu puder ajudar aqui, a gente fica à disposição. Eu sei que Blumenau, Balneário, o Santa Catarina, de uma maneira geral, está mandando recursos para ir, está se mobilizando para mandar mais, mas às vezes eu vou ler os comentários aqui. Se tiver alguma coisa que a gente puder ajudar, vocês escrevam aí, e a gente vê o que dá para fazer. Então é isso. Tem essa situação no Rio Grande aqui, mas eu queria falar para vocês a respeito do que está acontecendo também lá no Oriente Médio. Então, o nosso mundo ele está totalmente conturbado. No vídeo de ontem, eu coloquei para vocês os vários fatores aí que estão convergindo para uma grande crise que vai trazer mudanças mundiais. E uma das crises são essas situações atmosféricas, que nós acabamos de ver aqui, climáticas e tal. E outra é a questão da guerra. O Biden avisou que não enviará armas a Israel para a operação em Rafah. Ele disse à CNN que civis que perderam suas vidas em Gaza como consequência dos artefatos que os Estados Unidos tinham mandado para lá e de outras formas pela qual Israel persegue os centros populacionais. Então, teriam sido responsabilidade em parte dele, que teria enviado esses artefatos, e ele disse que agora então não vai mais enviar. Essa foi a primeira vez que ele falou isso, e dizendo que suspenderia o carregamento de armas dos Estados Unidos para Israel. A CNN disse exatamente o seguinte, abre aspas, deixei claro que se eles, no caso Israel, entrarem em Rafah, não fornecerei as armas que historicamente têm sido usadas para lidar com Rafah. No início do dia, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse ao Comitê de Dotações do Senado que os Estados Unidos já haviam interrompido um carregamento de munições para Israel devido às preocupações com Rafah. Isso indica o quê? Por que eu estou lendo essa notícia aqui? Nós já temos visto que o movimento de Biden é cada vez maior em oposição à posição de Israel. Então, por um lado, ele ajuda, ele dá com a mão e tira com a outra. Por quê? Porque ele está numa gangorra política dentro do partido dele. Ele tem
apoio de uma parte da base do seu partido que apoia Israel e uma outra parte que não apoia, que é basicamente o pessoal da esquerda mais radical, o pessoal ligado aos movimentos muçulmanos e etc. Né? Então nós temos visto aí que vagarosamente a balança de poder dentro do Partido Democrata tem pendido vagarosamente em favor de Gaza, né? E isso tem pressionado Biden. Biden, no fim, é um resultado dessas pressões, principalmente durante a reta final do período eleitoral, porque ele depende do apoio popular para se reeleger, né? Então, se a própria base do partido dele não o apoiar, ele está fora, uma vez que Trump vem forte, né? Então ele está tentando fazer um equilíbrio delicado aí para tentar voltar a se manter no poder após essa eleição. Então essa notícia aqui é um sinal de que ele tem pendido um pouquinho, cada vez mais, em favor das pessoas que defendem o lado de Gaza, né? E essa outra notícia do Foreign Affairs, todos esses sites aqui, com exceção daquele primeiro que fala do Rio Grande do Sul, são de viés liberal e globalista, só para vocês saberem de onde estão vindo essas notícias que eu estou comentando, tá? Não quer dizer que eu apoie essa vertente, eu só estou usando como uma base de informação e isso é importante para a gente poder analisar a notícia. Então eles dizem assim, defendendo Taiwan, defendendo a Ucrânia. Os destinos interligados das democracias mundiais. Então o artigo diz assim, a invasão russa da Ucrânia foi um sinal de alerta. Era a altura de ultrapassar a visão de um mundo pós-Guerra Fria em que os regimes de Moscou e Pequim se tornariam intervenientes responsáveis numa ordem internacional baseada em regras. O que emergiu, em vez disso, foi um mundo cada vez mais controverso, atormentado por agressões autoritárias e simplificada de forma mais perigosa pela parceria sem limites entre China e Rússia. Essa expressão, parceria sem limites, foi dita pelos próprios líderes russo e chinês, né? Putin e Xi Jinping, que eles disseram que a parceria deles era ilimitada, né? Parceria através da qual os dois países reforçaram as agendas repressivas e expansionistas um do outro. Ou seja, eles se aliaram para derrubar o status quo ocidental, né? Para derrubar os Estados Unidos e tomar o lugar dele como potência mundial. Essa é a verdade, é isso que está acontecendo no mundo e é com base nisso que a maioria dos conflitos está acontecendo mundo afora, né? Então, como eles dizem agora, o mundo continua sendo globalizado em economia, as sociedades estão interligadas, é um teatro único e indivisível no qual a segurança de cada país está intimamente ligada à segurança de todos os outros. Então, embora os países estejam se digladiando, por outro lado, eles negociam entre si. Estados Unidos e China estão em disputa, mas um compra do outro, que por sua vez vende, evidentemente, né? Então, as autoridades norte-americanas concluíram que, pelo menos desde o segundo semestre de 2023, a China tem fornecido apoio militar à Rússia, com exceção de armas letais. Então, eles usam Taiwan como um medidor de força. Se Taiwan cair nas mãos da China, é sinal de que realmente, dificilmente, os Estados Unidos vai conseguir reverter a situação de expansionismo da China. E ela sabe disso, e todo mundo sabe disso. Os principais analistas e atores internacionais sabem disso. Então, é mais como que um troféu e um sinal de poder, né? Tal como a luta para proteger a democracia na Ucrânia tem implicações globais, o mesmo acontece com a defesa de Taiwan. De acordo com a Bloomberg, uma invasão chinesa de Taiwan custaria à economia global cerca de 10 bilhões de dólares, o equivalente a quase 10% do PIB global, né? Diminuindo os impactos da guerra na Ucrânia, do flagelo de 2019 diante da crise financeira global de 2008. Um bloqueio chinês a Taiwan resultaria numa destruição menos imediata, mas ainda assim custaria à economia global cerca de 5 bilhões de dólares. A razão é simples. Mais de 90% dos chips avançados são produzidos em Taiwan e aproximadamente metade da frota global de navios que transportam contentores passam pelo Estreito de Taiwan. Taiwan é uma parte indispensável e insubstituível da cadeia de abastecimento global e defendê-la exige um esforço global.
Exatamente tudo aquilo que eu vinha dizendo para vocês. Quantas vezes eu disse, Taiwan é o portão de contenção do dragão. Os Estados Unidos usam Taiwan como uma maneira de impedir que a China ganhe total liberdade nos mares, porque como Taiwan é bem no centro, separando a parte norte da parte sul da costa chinesa, acaba que isso diminui a força da frota chinesa pela metade. Por quê? Porque se houver, por exemplo, um dia um ataque de países estrangeiros na costa sul, se a frota da costa norte tentar se juntar à costa sul, Taiwan consegue derrubar uma boa parte, afundaram uma boa parte dos navios que tentariam atravessar o estreito. E vice-versa, se o ataque se desse do norte, a parte sul que tentasse se juntar teria de passar por Taiwan. E aí mais afastado de Taiwan tem o Japão, tem outros aliados, a Coreia do Sul, etc. E a questão dos chips também a gente já comentou por muitas vezes. Então Taiwan é mais do que a Ucrânia, vai ser defendida pelo Ocidente, pelos Estados Unidos aí, com toda a força que ele tiver. E aí agora o Real Clear Politics, que vou lembrar mais uma vez, é um site de viés liberal e globalista, disse que, através de um comentário de escritores do site, que abraçar a China comunista foi o maior fracasso estratégico dos Estados Unidos. Quando a gente falava que isso aí iria acabar mal há mais de 10 anos, quase 15 anos atrás, eu falei, antes da criação da Belt and Road oficialmente, eu disse, olha, eu estou percebendo, e quem é antigo aqui comigo, lá desde o canal Casando Verbo é testemunha, que eu dizia, olha, eu estou percebendo uma abertura de uma estrada da China até Israel, que eu chamei de umbigo do mundo na época, e, não sei, é uma referência que talvez refresque a memória de quem me acompanha. E aí eu fui um dos primeiros a começar a falar dessa estrada, antes de lançar a iniciativa Belt and Road. Depois, quando ela lançou, ninguém no Brasil falava disso, e eu estava antecipando isso aí. E agora, só agora, 15 anos depois, a inteligência norte-americana disse que abraçar a China comunista foi o maior fracasso estratégico dos Estados Unidos. E o Brasil indo pelo mesmo caminho. Da guerra na Ucrânia ao horrível ataque terrorista de 7 de outubro, ao subsequente conflito no Oriente Médio, até as águas turbulentas do mar da China Meridional, o mundo hoje está em crise. As causas não se encontram apenas em Moscou ou Teherã, mas principalmente em Washington e Pequim, lógico, porque são eles que estão lutando entre si, né? O povo de qualquer país aí não tem culpa, digamos assim. Culpa até tem um pouco, né? Porque as pessoas são corresponsáveis pelo governo que tem. Mas o dolo mesmo tem os governos dos respectivos países, porque eles tomam as decisões, né? E aí, será que o Brasil, apesar de todas as vantagens econômicas que tem, não vai ter de ceder algumas coisas para a cultura chinesa, caso ela queira trazer, como ela quer, né, trazer a Belt and Road aqui para o Brasil? Será que ela não vai fazer algumas exigências, além de simplesmente receber os juros pelo dinheiro que ela empresta, porque ela injeta dinheiro, ela constrói ferrovias, melhora portos, melhora rodovias, né? Mas será que não vem também uma imposição cultural? É uma pergunta que eu faço, porque a influência tem de vir de uma certa maneira, para que as pessoas se adaptem à cultura daqueles que estão investindo aqui, né? E será que a população brasileira vai se acostumar com a ideia ou com a cultura que o Partido Comunista Chinês tem, né, imposto no seu país? Parece que eles vão utilizar a Bahia aí como uma espécie de estado de entrada no país. Eu não sei se é assim. Inclusive a Bahia foi o estado, desculpe, se eu não me engano, que mais votou em partidos de esquerda, se eu não me engano. Bom, então a incapacidade de compreender a ameaça da República Popular da China, segundo eles, aqui foi o primeiro dos erros estratégicos. O segundo deles, a incapacidade de equilibrar-se com ele. Como resultado, os Estados Unidos correm o risco de perder a sua posição dominante para uma República Popular Chinesa encorajada, que trabalha em cooperação com a Rússia de Putin e os mulás do Irã.
Ao examinar a agitação global, os americanos devem compreender 3 razões pelas quais enfrentam esse cenário estratégico terrível. Um deles é derrubar líderes nos países que seriam aliados, né, líderes aliados, e colocar pessoas que estão muito mais posicionadas ao lado da China e da Rússia do que dos Estados Unidos. Isso mostra ou uma imbecilidade muito grande por parte da liderança democrata norte-americana ou uma traição à pátria norte-americana. Eu só vejo das duas maneiras, até porque talvez eu tenha uma visão limitada, mas eu só consigo ver 2 coisas. Ou eles são burros demais, ao ponto de levar o país ao estado em que está, né, de estar sendo confrontado e perder aliados porque apoiam aliados errados nos outros países, ou estão traindo o país. Né? Não consigo pensar numa terceira opção, talvez tenha. Né? Então eles falam que as elites norte-americanas não perceberam ameaça devido ao triunfalismo do fim da história, isso se chama orgulho. Em segundo lugar, eles dizem que os interesses empresariais e financeiros dos Estados Unidos procuraram incansavelmente obter ganhos econômicos com cooperação de Pequim. Isso é verdade, né? Vamos tirar até o último centavo. Tanto é que quando o Trump falou em confrontar a China, muitos foram contra ele. Por quê? Porque a China era a galinha dos ovos de ouro, né, desses empresários norte-americanos, e agora está se voltando contra eles. E aí eles falam sobre uma influência nos principais partidos políticos dos Estados Unidos, nos mais altos níveis da política dos Estados Unidos, que dificultou a resposta dos Estados Unidos e promoveu o conceito de globalização, criando um envolvimento muito grande entre esses empresários. Em terceiro lugar, Deng Xiaoping, indiscutivelmente um dos maiores estrategistas do século XX, apresentou uma brilhante estratégia de guerra política para promover a deflação das ameaças. A estratégia de Deng centrou-se nas elites dos Estados Unidos e outras elites ocidentais, enriquecendo-as e moldando a sua percepção da República Popular e do Partido Comunista, ao mesmo tempo que utilizava a tentação de um mercado em crescimento para influenciar o seu comportamento. Então eles estão dizendo que Deng Xiaoping basicamente comprou dos capitalistas ocidentais a corda com a qual vai pendurá-los, né? Aquele velho adágio chinês. Será que foi tudo pensado desde o começo? Se foi muito bem pensado, né? E realmente a tentação do capitalista é o capital, né? E a tentação do comunista é o poder. Então a forma como o Ocidente está ajudando a Ucrânia não será suficiente para vencer. Essa matéria aqui eu só trouxe para comprovar, né, ou confirmar aquilo que eu disse no vídeo de ontem, ou de anteontem, onde eu disse que eles estão sendo pagos para mentir para você e que a Rússia vai vencer na Ucrânia. Por quê? Porque quando eu disse aquilo, porque o Jason puxa para a Rússia. Não é isso, eu não puxo para lado nenhum. Eu só estou colocando aqui a verdade dos fatos e, na minha visão, a Rússia vai vencer na Ucrânia. E aí lá eu explico. Depois o pessoal só viu a estreia, né, no YouTube, achou que eu ia favorecer um lado. Daí quando viram o vídeo, que viram que eu critiquei todos os lados ali, aí ninguém falou mais nada, né? Mas agora, isso aqui é um site também, Liberal Globalista, dizendo a mesma coisa. Então, a forma como o Ocidente está ajudando a Ucrânia não será suficiente para vencer, eles não têm outra forma de ajudar. Trump está aí para vencer a eleição, e aí o que vai acontecer é aquilo que eu venho vaticinando, entre aspas, há muito tempo. A Rússia vai se consolidar no território que ela já conquistou e fim da história, como dizem aqueles que acreditaram no fim da história. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Mais uma vez, se tiver algum gaúcho aí que quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa, eu vou ler os comentários. E naquilo que a gente puder ajudar aqui, a gente vai colaborar, tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.